Você também é apaixonada por pet, por cachorrinhos, gatinhos, você tem esse carinho? Eu sou apaixonada, tenho meu vira-latão em casa e é a alegria da nossa família. O Palco das Deusas de hoje traz uma mulher que teve a coragem de mudar, sair de uma profissão que ela já se sentia confortável e adentrar um universo de cuidado, cuidado com o próximo, cuidado com outro ser, cuidado com os pets. Marcele Becker é uma das fundadoras da maior instituição brasileira de cuidados animais. E ela tem muita coisa para compartilhar conosco, viu, deusas? Então fique com a gente até o final, porque esse episódio tá para lá de especial. Palco das Deusas, com Suelen Arrigo. Marcele, que delícia ter você aqui. Obrigada Eu que pelo agradeço. Eu convite. amei esse convite. Gente, deusas lindas, né? E mais do que lindo, uma mulher forte e que ajuda tanto. A gente quer saber um pouco, Má, quando que você realmente teve esse chamado, que você sai de um universo da moda, assim como eu, né, que começou como modelo e cai para um universo de trazer uma mudança para a sociedade e para animais. Quando que veio esse chamado para você? Eu posso te dizer que eu amo os animais desde que eu me conheço por gente. Eu sempre gostei, eu sempre quis tirar animais da rua, sempre adotei, sempre gostei dos cachorrinhos, dos gatinhos, colocava para dormir na cama. Então isso já é uma coisa minha desde sempre, já nasci com isso, minha mãe também gosta, então eu já trouxe isso de família. Mas até então não pensava que seria algo que poderia fazer tanta diferença na vida deles e que eu poderia realmente concretizar algo tão grande. Quando nós começamos a Ampara, eu digo nós porque nós somos 4 fundadoras mulheres, né? Que legal isso. A Ampara é um acrônomo, é a Associação das Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados. Isso significa Ampara. Eu não sabia que era um acrônimo, olha. Vai fazer 16 anos agora em Gente, já. agosto. E quando nós começamos, ninguém falava do empoderamento feminino, não era uma coisa tão falada. E vamos fazer algo, Mulheres Unidas. A gente fez isso realmente de forma orgânica, porque nos encontramos dentro da causa. Mas eu acreditava que poderia criar um abrigo de animais. Eu tinha essa grande amiga, tenho essa grande amiga que é minha sócia, até então era só amiga, hoje sócia, que é a Ju Camargo. Na época nós fazíamos um programa de TV, uma emissora bem grande, eu trabalhava como jornalista também, entrevistava famosos nesse programa, e nós pegávamos um carro que nos levava de um ponto até essa emissora de TV. E o nosso assunto era esse. Animais que a gente via na rua, animais que uma tinha resgatado, que a outra estava bancando hotelzinho. E a gente olhou uma para outra um dia e falou, por que não fazer algo maior? Nós conhecemos tanta gente, olha isso, a gente está a caminho da televisão. Quanta gente legal nós poderíamos envolver na causa. Vamos usar a nossa força para dar voz para quem não tem. Eles não têm voz, eles não podem gritar por ajuda. E aí assim começou, mas a Ampara começou de uma forma extremamente orgânica, começou no amor, a gente não imaginava que tomaria essa proporção, e nem mesmo começamos com aquela organização de, olha, isso que a gente vai fazer. Não, a gente foi aprendendo no processo mesmo. E olha que interessante, deusas, porque quando a gente tem um propósito mesmo, né? Quando a gente quer algo e a gente tem a energia para isso acontecer, a vida vai se encaixando, né? A gente é prova disso. A gente é prova disso, exato, estar aqui. E Má, você acha que esse trabalho que você faz com tanto propósito também consegue ajudar famílias? Porque a gente ajuda o animal especificamente, mas quando uma família adota um ser, com toda certeza, muda né? completamente. Os relatos que nós temos são maravilhosos, emocionantes, de famílias, de protetoras, porque só para contextualizar um pouquinho o trabalho da Ampara, a Ampara, ela ampara outras ONGs, protetores. Nós temos um cadastro onde ajudamos esses protetores, essas outras ONGs, esses projetos que ajudam animais em sistema de rodízio, né? Então essa ajuda vem com ração, essa ajuda vem com ajuda em eventos de adoção, a gente ajuda com remédio, com vacina, com aquilo que a Ampara tem, que a Ampara com sua força consegue arrecadar, é distribuído. Então, a gente já fez eventos de distribuição de ração, onde uma protetora, senhorinha, cara, ela pegou na nossa mão, beijou na nossa mão, chorando e falou, muito obrigada, eu vou chegar, você me emociona, vou chegar no meu abrigo, os meus animais vão ter o que comer. Então, ali é uma pessoa que ela dá o que ela tem, além do que ela tem, ela tira dela para dar para os animais dela. Então, além das famílias que adotam, que tem esse amor, que vem essa transformação que um animal adotado traz para a nossa vida, a gente também tem o grande privilégio de ajudar as pessoas que ajudam os animais.
o que é muito grande, é realmente muito gratificante. É muito gratificante, isso só vai tomando cada vez mais proporções Sim, gigantescas, né? sim. Mas você não veio desse universo. Você começa como jornalista, modelo. Eu começo Conta um como pouco modelo, dessa sua luta, né? começo como modelo bem jovem, aos 13 anos eu começo a fazer trabalhos profissionais de modelo lá no Rio Grande do Sul, onde eu nasci. Com 15 profissionaliza mais e aos 17 para 18 eu mudo para São Paulo, que é quando realmente a minha carreira acontece, eu começo a trabalhar fora do Brasil também. E isso, inclusive, no começo, poderia ser um impeditivo, né, para criar um projeto como é hoje o Instituto Amparo Animal. Porque eu precisava ter um tempo aqui em São Paulo, um tempo parada em um único ponto para conseguir dar conta dessa demanda. Eu, inclusive, fui desencorajada por pessoas muito próximas que falavam: por que você vai fazer isso? Tão jovem, mas para quê? Criar uma ONG? Na época éramos ONG, hoje somos instituto, né? Por que criar uma ONG? Cara, um monte de gente vai falar que é lavagem de dinheiro, vai falar que você está querendo roubar. Mas eu estava tão certa do meu propósito e tão calma em relação a isso que eu sabia que a coisa iria dar certo e que iria acontecer, e tinha também o respaldo das minhas grandes amigas. Isso é muito bom da gente se cercar de grandes mulheres, Grandes né? mulheres. Porque uma tá junto com a outra, quando uma não pode, a outra pode, uma segura a mão da outra, e assim a coisa foi acontecendo. Mas eu vejo que as pessoas, no geral, elas gostam de criar estereótipos. Então, eu sou alta, gaúcha, loira, olho azul. Eu sempre tive o estereótipo da modelo. A modelo estava tudo muito bem. Eu nunca fui questionada por ser modelo. Mas quando eu comecei a querer algo mais, né, dentro do jornalismo, no jornalismo eu foco muito em música. Imagina, eu falo de rock. Olha como eu me visto, olha meu perfil. Eu adoro quebrar estereótipos, É sobre sabe? isso. Eu acho maravilhoso. Então, hoje eu digo que o meu universo está em todos os lugares. Eu comecei como modelo, mas eu hoje me sinto em todos os lugares, trabalhando na proteção animal, na maternidade, que eu amo, na música, no jornalismo, fazendo o bem do jeito que eu posso, na causa animal, em todas as outras, porque quem ajuda, quem gosta de fazer o bem, faz o bem. Então, onde estiver, né? Você tem um pedido de ajuda, eu tô lá para ajudar. Você sabe que essa semana eu recebi uma foto de um cachorrinho na rua. E essa minha amiga estava tentando procurar alguém, o que ela faria com este cachorrinho. Hoje, Má, quando as pessoas precisam ver um cachorro e não pode ajudar, porque é difícil mesmo, às vezes a gente quer trazer para casa, quem ama cachorrinho aí em casa também sabe como que é, a gente quer trazer, quer acolher, mas às vezes não tem espaço, às vezes não tem tempo para cuidar, porque é muito melhor você não trazer realmente, né? a Você estrutura. precisa ter essa consciência de que um animal adotado, ele é um animal que ele vira seu filho, ele é um parente, ele é um serzinho ali dentro da sua casa que vai precisar de atenção, de cuidados, você precisa investir também, ele precisa de veterinário. Então, sim, precisamos ter essa consciência. Uma outra consciência muito importante é que, ao encontrar um animal nas ruas, e isso vai acontecer muito, porque o número de animais nas ruas ele é gigantesco, né? Ele só cresce, infelizmente, mesmo a gente fazendo tantos trabalhos de castração, de adoção, mas o número de animais nas ruas ele é muito grande e nós temos mais animais nas ruas do que pessoas para resgatá-los. Então, muitos ficarão lá e isso é algo que, infelizmente, a gente não vai conseguir deixar de ver tão cedo. Mas eu acredito que todos nós precisamos agir como cidadãos e fazer a nossa parte. Porque o que eu percebo é que, no geral, as pessoas têm a tendência de querer jogar para uma ONG, para um projeto, para um abrigo, que já estão todos lotados, já estão todos fazendo além, já estão com essas protetoras, como a que eu citei aqui no começo do programa, que são protetoras que deixam de se alimentar, que deixam de ir ao médico para cuidar dos seus animais. Então, a própria Ampara, né, nós temos um número gigante, hoje nós temos mais de 70 colaboradores dentro do Instituto. Olha, que bacana. E é muito trabalho, e é muita demanda, e hoje a gente precisa realmente acalmar o nosso coração, porque nós não vamos conseguir tirar todos das ruas. Senão dá uma ansiedade, né? Começamos com muita ansiedade, no começo era essa ansiedade, vamos tirar todos os animais das ruas, a gente começou a ver que isso a gente estava enxugando gelo, na verdade, né? Porque, infelizmente, esse número não diminui se nós não focarmos em conscientização, castração, os animais de rua eles precisam ser castrados, porque senão eles ficam procriando, e também a adoção, né? As pessoas cada vez comprarem menos animais e adotarem mais animais. Perfeito. Então, eu sempre falo isso, viu um animalzinho na rua, tenta fazer sua parte antes de jogar essa responsabilidade para uma ONG que com toda certeza já está cheia e com toda certeza já está fazendo bastante. E fazer a sua parte pode ser
fotografe esse animal, leve ele para algum lugarzinho que você não consegue na sua casa, conversa com o cara do estacionamento, com o cara do mercado, conversa se tem algum Joga no local grupo, onde né? ele possa ficar por um tempo e, enquanto isso, faz aí uma vaquinha com todas as suas amigas, num grupo de WhatsApp. Quem quer ajudar, todo mundo que pode ajudar, ajuda com a ração desse animal no período que ele estiver lá, leva no veterinário, deixa limpinho, caça, deixa esse animal prontinho, que é muito mais fácil de encaminhar para adoção depois de todos esses cuidados, sabe? Sem dúvida alguma, eu acho que é muito mais sobre eu com as minhas próprias ações do que saber para onde direcionar, né? E isso tem muito a ver com a humanidade, né? Sim. Eu acho preciosíssimo o trabalho que as meninas da Ampara fazem, porque é uma maneira de você realmente ajudar genuinamente o outro ser. Uhum. Sim. E até eu vi você com o projeto do Orelha, né? Que Sim. também foi um outro assunto muito polêmico, né? Continua sendo, né? Continua Nós fomos sendo. para passeata na Paulista. E, na verdade, é importante falar que não é apenas o Orelha, né? Mas que existem muitas situações como essa do cão-orelha todos os dias no nosso país e no mundo. Então, o que a gente precisa é de leis mais duras, né? Precisamos banir essas leis tão brandas que as pessoas maltratam os animais, machucam os animais, fazem o que querem, pagam um valor e saem livres. Então, a nossa briga, a nossa luta, ali naquele momento do cão-orelha, né, onde a gente se viu em meio a muito ódio, a muitas trocas de mensagens grosseiras, pessoas desejando mal para crianças, adolescentes, a nossa luta não é essa. A nossa luta é que existam leis que protejam os animais, porque Perfeito. apenas com leis as pessoas vão ficar com medo de fazer isso, né? Porque mesmo com lei as pessoas às vezes não têm. Então, se a gente não tem lei nenhuma, se a pessoa sabe que ela vai sair ilesa, ela não vai ter esse medo. Então, o nosso foco é esse. E a gente vai para Brasília, a gente luta. A Juliana estava lá semana passada, inclusive a Juliana, minha amiga sócia da Ampara. Isso que é o bonito, né? Não é apenas ter uma ONG, não, ela realmente busca em Brasília para ser factível, para tudo isso ter um final. E a gente vê que pela história e trajetória da Ampara, vocês vêm conquistando muitas coisas. Sim, a gente tem muito orgulho disso. A gente criou uma campanha em 2012, que se chamava Somos Todos Vira-Latas. Era uma campanha que instigava a adoção de animais. Essa campanha viralizou e viralizou no mundo, gente. Eu tenho uma blusa, Somos Todos Vira-Latas. Em casa todo mundo tem. E ela virou hashtag nas redes sociais na época, que acho que nem era tanto Instagram, era mais Facebook. Que legal. Foi uma coisa muito grande. E a gente sente um impacto forte de adoções desde então. Desde essa campanha. Essa campanha a gente pode dizer que sim, ela fez o brasileiro adotar mais. Nós tínhamos ali a Cléo Pires, a Giovanna Eubank, várias modelos lindas, atrizes, né? Era um casting super maravilhoso, todas pela causa, todas pedindo para que as pessoas adotassem. E então a gente percebe que esse movimento faz a diferença, assim como os grandes eventos e mutirões de castração que a Ampara faz aqui em São Paulo com a ajuda da prefeitura, que faz com que muitos animais sejam castrados, mesmo que eles não tenham casa, eles voltam para as ruas, mas eles não ficam procriando. Sim. Então isso a gente ajuda muito nesse impacto. É super importante. E Marcele, falando de um ponto mais profundo agora, até voltando para o assunto do Orelha, ali a gente vê que é uma falta de conscientização das famílias, de fato, né? Acredito que sim. Os pais também estarem mais presentes e nós, como mães, temos de fato essa noção da nossa responsabilidade na maternidade. Sim. Que o cuidado e o zelo por todos os seres, inclusive os animais, vem dentro de casa também. Não dá para a gente terceirizar o exemplo. O exemplo. O que a gente faz ecoa tão alto que o que a gente fala ninguém escuta. É isso, principalmente os filhos. Como que você age em casa? Você tem 2 meninos, que são a coisa mais linda também. Eu sou suspeita, eu acho. E eles também têm esse amor pelos animais? Eles têm. Muito. É algo que o José Felipe, meu menino mais velho, de 10 anos, sempre teve, e eu ainda pensei, quando eu tiver meu segundo filho, ele vai vir diferente, não pode ser que ele venha tão dentro da causa como veio o Lipe, né, com a preocupação de não querer comer carne por causa do bichinho, com dó do bichinho, já desde muito pequeno, com a questão de assim, nem pensar em comprar um animal, isso não existe, sempre adotar. O meu menino mais velho, ele estuda aves, ele tem vários livros de aves, ele é completamente apaixonado pelas aves, então ele sabe tudo sobre elas, eles têm uma noção. E o meu pequeno de 4 anos já também. E quando ela faz aquelas reuniões na escola, né, com a professora, elas falam, nossa,
como eles são conscientes, como eles trazem a coisa do cuidado com os bichinhos, com a plantinha. Esses dias o Benício ficou desesperado porque um amigo pisou na formiga. E sabe, tipo, mamãe, eles gritam, uma abelha na piscina, vem salvar rápido. Sabe? Então, Essa é uma preocupação conscientização, geral. poxa, a É uma abelha vida. realmente. Não, e se não fosse a abelha, né? Maravilhosa, a gente Tantas precisa coisas dela. precisamos. Hoje pela manhã eu estava conversando com meus filhos sobre a alga. No final das contas, a alga é um ser que é extremamente importante para o funcionamento do planeta Terra. Muito. Nós, seres humanos, na verdade, a gente prejudica o planeta Terra. Essa que é a verdade. A gente veio impactar, né? Essa foi a A gente não veio somar. E que a gente possa mudar, Deusa. É esse nosso assunto aqui. Que nós, se você é mãe, como eu, como Marcele, que você pode aí, possa dentro da sua própria casa, conversar com seus filhos, trazer essa conscientização, mesmo que você não goste de ter um bichinho dentro de casa, por questões de higiene, tem pessoas que realmente não têm essa empatia, e que está tudo bem, mas que a gente entenda o respeito. Isso vai muito além do que só, eu tenho empatia por animais. Não, é respeitar um outro ser, né? Então isso é muito profundo. E ainda dentro desse contexto, eu quero saber como que você, mãe, empresária, jornalista, modelo, uma mulher linda, amiga, qual é o seu segredo, para você conseguir administrar tudo? Falando com essas mulheres que estão nos assistindo e pensando que às vezes, poxa, a gente não consegue equilibrar todos os pratos, está tudo bem. Mas e quando cai um prato? Qual é o seu segredinho? Olha, eu nem quero me colocar como uma mulher que tá sempre plena, que faz tudo. Eu acho que a gente acaba trazendo até uma obrigação muito grande, né? E temos essa responsabilidade de não fazer com que as outras mulheres se sintam obrigadas a dar conta de tudo. Sim. Mas eu, assim como você, a gente sempre conversa sobre isso, eu tenho muita vontade de fazer as coisas. Eu gosto de fazer as coisas. Eu acho que muito jovem eu entendi que a nossa vida, ela é curta, ela pode acabar num segundo, sabe? Eu perdi meu único irmão muito jovem. Isso para mim foi uma grande lição de ver que a vida dele, ela teve um fim e talvez ele não tenha tido tempo de fazer todas as coisas que ele queria, né? E eu não acho que ele teve esse tempo, e às vezes eu acho que eu faço até um pouquinho a mais pensando que eu tô fazendo também por ele. Mas o meu segredo não é que eu fico cansada, eu fico frustrada, eu fico chateada, eu fico presa no trânsito e atrasada, tudo isso acontece comigo, mas eu me sinto muito privilegiada por estar viva, por ter saúde e por poder executar as minhas tarefas, por poder fazer as coisas que eu me coloco à disposição de fazer. Então, toda vez que eu assumo alguma coisa, eu falo, eu vou fazer feliz, eu vou cumprir feliz. Eu não vou chegar de cara amarrada, não vou chegar de cara feia, eu vou engolir meu cansaço, eu vou engolir o choro, se for o caso. Se eu tive uma insônia, eu vou cobrir minha olheira com o corretivo. Mas, e isso foi um aprendizado também. Mais jovem, eu ficava muito cansada. Eu tive uma fase da minha vida que era uma grande loucura, fundando Ampara, estudando jornalismo à noite, fazia 2 programas, um na grade, na 89, na época, na 89 FM, um na grade, que era 8h30 da manhã, não, 8 horas da manhã ao vivo, e o outro que terminava meia-noite ao vivo, então eu chegava em casa muito cansada. E aí eu comecei a ver que eu estava cansada e muitas vezes reclamona e resmungona por coisas que eu fazia porque eu queria. Eu escolhi fazer aquilo. Eu me coloquei nesse lugar e eu reclamava. E então veio esse alerta. Poxa, a vida pode não ser tão longa. Eu não sei até quando eu tô aqui. Então, tudo que eu me colocar à disposição, tudo que eu resolver fazer, eu vou fazer feliz. E neste dia, e eu lembro quando foi esse dia, porque eu cheguei cansado, na época meu marido, a gente acabado de casar, e ele fez, oi, boa noite, eu fiz, tão cansada, assim, eu vi a cara dele de tipo, poxa, a gente só ia se encontrar naquele momento e eu já estava mal-humorada, e eu pensei, não, eu não quero isso pra mim. Isso já tem mais de 15 anos e nunca mais aconteceu. Hoje eu cumpro feliz todas as minhas tarefas. Eu me coloco sempre nesse lugar. Eu estou feliz, eu estou bem, eu sou muito privilegiada de estar aqui, de estar viva, de ter saúde. Então eu acho que esse é o caminho, sabe? Trabalhar o nosso mental, de que a gente precisa fazer aquilo que a gente se propõe a fazer de forma alegre. Alegre e leve, né? Que lição, hein, deusas? Olha isso, porque às vezes ninguém sai de casa querendo errar. A gente acorda, ninguém quer reclamar, ninguém quer receber o marido com a cara feia, a gente não quer, mas às vezes a gente não consegue perceber. Então eu convido vocês agora a pôr a mão na consciência e realmente perceber, será que eu realmente acabo reclamando de situações que eu mesma criei? É sobre isso. E geralmente quando a gente para olhar, é isso que acontece. Tudo que está ao nosso redor
fruto daquilo que você plantou e daquilo que você quis um dia. Uhum. Chegou, não chegou da maneira que você gostaria? Poxa, vamos começar a agradecer. Você sabe, Má, que quando a palavra reclamar é você reproclamar. Então Uhum. você fala 2 vezes aquilo que é ruim. Física quântica, que eu sei que você também ama esse Super. universo. Quanto mais a gente fala daquele problema, que na verdade foi um problema que você criou, de uma maneira pejorativa, mais coisas ruins vão acontecer Você está naquele enraizando contexto. aquilo, né? Eu sempre acredito que você joga para o universo e ele vai voltar para você. E Então volta. joga coisa boa, joga que você vai ser muito bem sucedida, que você vai ter muita saúde, que a sua vida vai ser maravilhosa, porque vai voltar, Isso. vai voltar. Você Vai prova voltar. disso. E você sabe que em casa eu começo a fazer hoje uma prática, que é até uma dica legal, que eu pareço uma doida, né? Sei lá, se as crianças deixam uma toalha em cima da cama que não era para colocar, às vezes eu falo, poxa, deixou a toalha em cima da cama, molhada. Eu falo, obrigada, que a Sofia, que o Érico souberam exatamente onde colocar a toalha. Aí eles começam a ver que não é exatamente o que estava acontecendo e começam a dar risada, até vira um momento divertido. Horas dá certo, horas não dá. Mas é sobre isso, e até com o marido, até com meus business, Claro. né? Em vez de falar de uma forma truculenta, grosseira, fala com leveza, porque você vai conseguir muito mais aquilo que você quer. É uma forma inteligente de levar a vida, na verdade. É inteligência emocional. Inteligência emocional, que nós mulheres podemos e devemos utilizar. Devemos, né? e a gente tem muita. Nós mulheres temos muito senso de sentido também. A gente precisa conseguir ter essa pausa, respirar e entender o nosso sentido, aquilo que o nosso corpo está nos levando, para onde nós devemos ir, porque a gente sabe, a gente tem isso dentro da gente. E agora eu vejo que aliás, sigam Marcela Marcele nas redes sociais, é Marcele Becker. Marcele Becker, deem uma olhadinha, porque todos os dias ela posta fazendo pilates. Eu também sou uma mulher apaixonada. 2 dias na semana pilates, 2 musculação, amiga, 1 treino funcional, né? Então, 5, e final de semana esporte. Eu gosto de me movimentar. É isso. A gente tem que se manter em movimento. Isso faz todo sentido, porque quando você está se exercitando, principalmente um esporte como pilates, como yoga, que você respira, que você olha para você mesmo, que você olha para dentro. Esse é o meu tempo. É o tempo que eu coloco. E eu não coloco como obrigação também, não. Eu coloco como meu momento de autocuidado. Se precisar ser às 6 da manhã, se é o horário que eu posso, tudo bem. É o meu tempo de autocuidado e eu não vou abrir mão dele. É inegociável. Não, para mim, você sabe, momento. eu não só marco reunião depois. Eu preciso ter este meu momento. Tem que ter esse momento, gente. E faz bem. Faz bem, faz sentido. E se você está nos assistindo e você ainda não tem seu horário da agenda, eu ouvi esses dias uma frase muito bacana. Minha primeira reunião do dia é comigo mesma. Maravilhoso, é isso. Eu estou começando a colocar adorei. A minha última reunião do dia e a primeira para o autocuidado, porque é sobre isso. E a gente tem que colocar na agenda. Porque eu pego minha agenda hoje, a sua deve ser igual, tem várias corzinhas ali, de vários compromissos. Às vezes se sobrepõe, né? Eu comecei a colocar a minha cor. Adoro, essa reunião é boa. comigo mesma. Essa dica é bárbara. Maravilhoso. Quem pega a nossa agenda fala, nossa, mas que doideira é essa? Mas a gente entende. Então, porque assim você bloqueia esse momento. Exato. E você não vai abrir mão dele. Ele vai estar ali bloqueadinho para você. E é claro, né, a gente, mais uma vez, o dia só tem 24 horas, a gente tem muitas coisas, a gente mora numa cidade grande, eu sei que muita gente acorda muito cedo para ir para o trabalho, pega a condução. Eu sei que não é fácil, né, mas não é sobre ser fácil, é sobre a gente se escolher. E não é também sobre ter uma grana para pagar uma academia ou ter um lugar bacana para fazer pilates, você consegue se virar sozinho. O próprio pilates você faz com um tapetinho e o peso do seu corpo. Agachamento a todo tempo. As crianças pega uma garrafa de água, Exato. Pega 2 quilos de feijão, um saco de feijão. E meditação, né? E parar para respirar e começar. A gente tem que parar hoje em dia de fazer no automático. Resumindo o que eu quero trazer, Marcele Becker, que é uma mulher de presença, que é isso que eu falo muito nas redes sociais. Quando você chega nos lugares, as pessoas olham e falam, opa, essa mulher eu quero ouvir. E não é a beleza estética. Óbvio que você é uma mulher que já trabalhou como modelo e você sabe que você tem uma beleza linda, mas é a sua presença de energia. Isso não tem nada a ver com biotipo físico, isso não tem nada a ver com altura, com cor, com status financeiro, nada disso. É a energia. E quando você está me ouvindo, você está lembrando de pessoas que, independente da situação financeira, cor de pele, altura ou beleza, essa pessoa ela impacta. Existe isso. Muito. Existe muito. E eu trouxe aqui em alguns episódios, quem ainda não assistiu, vai lá no YouTube, vai pesquisar história de mulheres que tinham uma situação financeira diferente, conseguiram
através da energia, superar essa situação. Uhum. Mulheres que eram mulheres plus size, que pesavam, vestiam 58, Dani, se vocês não assistiram, vão lá assistir, e que conseguiu se restabelecer na sua vida Você profissional, já leu um livro inclusive. chamado Deixa Pra Lá? Em português a tradução é Deixa Pra Lá, da Mel Robbins. Cara, esse livro fala Não, exatamente nunca. isso e é maravilhoso. Fica uma dica para todas as deusas. Deixa pra lá, vou Deixa pra anotar. lá, porque muitas vezes a gente precisa deixar pra lá. Né? A gente não consegue mudar a opinião alheia. É Uma das isso. coisas que faz o ser humano se prender mais, se diminuir mais, ou até se esconder, é a opinião alheia. Mas o que os outros vão pensar? E aí ela fala que nesse livro que a única coisa que a gente não consegue controlar é a opinião alheia. Então, se você realmente se prender a ela, você nunca vai conseguir fazer nada. Vai muito de encontro com isso que você está sobre falando. isso. Então, ela fala, você simplesmente deixa pra lá e vai. Segue seu impulso, segue sua vontade, faz com amor. Claro, né? Se programa, faz direito, tudo tem que ser feito dentro de de uma qualidade para dar certo. Claro. Mas não deixe de fazer pela opinião alheia. Não, e deixe você em primeiro lugar, né? Sempre Eu até em primeiro colocaria. lugar. Porque Sempre em é primeiro isso. lugar. Uma dica, Má, para quem está em casa nos assistindo, qual é a frase, qual é a palavra que o seu segredo e que quem está em casa com as condições que tiver, você acha que pode fazer sentido no primeiro momento do dia? Acordar e dizer o quê para si mesmo? Eu agradeço. Eu acordo todos os dias e eu agradeço. Eu sou muito grata pela minha vida. E pode ser um dia que eu dormi mal, pode ser um dia que meu filho acordou às 3 da manhã e não me deixou dormir, pode ser o dia que ele estava ali com uma gripezinha e aí por isso ninguém dormiu na casa, porque isso acontece com muita frequência. Eu acordo todos os dias e agradeço. E eu também gosto de meditar de manhã. Eu faço a minha meditação toda manhã e ela é uma meditação guiada com palavras positivas, porque eu acredito que essa energia inicial, esse primeiro momento da manhã, a gente já precisa despertar para o positivo. Perfeito. Então eu agradeço, eu movimento meus dedos, cara, eu ponho no meu cabelo, eu movimento meu pé, eu falo, nossa, Deus, obrigada por eu estar aqui, por eu ter esse corpo perfeito, funcional, por eu poder agora levantar da cama e chamar meus filhos, levar meus filhos para a escola, sentir o meu cheirinho do café de manhã ali, o cafezinho preto que eu adoro. Então, e pegar isso, toda assim, essa energia, agradecer, porque a gente sempre vai ter motivo para agradecer. É isso. E pegar toda essa energia e conseguir ajudar com uma causa tão bonita, que é Amparo Animal. Sim, Amparo Animal, ela é 100% minha causa e o meu trabalho voluntário. Ele é um trabalho que eu faço há quase 16 anos, né? Nós fundamos Amparo, vai fazer 16 anos, eu faço um pouquinho antes disso, já fazia a minha parte, mas de forma 100% voluntária. Hoje a ONG tem, como eu falei, mais de 70 colaboradores, mas eu continuo fazendo de forma voluntária. Eu tenho meu trabalho, eu ralo pra caramba, eu faço as minhas coisas e todo o tempo que eu tenho eu dedico para a causa que eu realmente acredito. Isso é tão bonito, né, gente? Então, é sobre isso. Esse episódio foi realmente recheado de energia positiva, de alegria. Eu amei, eu quero mais. Acho que a gente tem que fazer mais. Tem muita coisa pra falar. É sobre isso. Você sabe que todos os deuses que vêm aqui recebem um mimo, né? Eu vou até pegar aqui eu não esperava nada diferente de você. Não. O mimo de um grande parceiro nosso que a gente adoro, ama. eu adoro, eu uso muito. Obrigada. Olha, para você dar uma olhadinha. Obrigada, meu amor. Pode abrir? Pode abrir, porque é dentro, olha, dentro do universo que a gente traz. Mentira! De Animal Print, é sobre isso. Sim, porque a gente falou muito dos cães e dos gatos, mas a Ampara também cuida de grandes felinos, né? Onças. Super funciona com o seu look. Gente, não. Tudo isso é energia. Maravilhoso. Bom, já vou sair assim. Já vai sair assim. Já vou sair assim, posso fazer isso. Pronto, posso colocar no cabelo, várias coisas. Amarra na minha bolsa. Lindíssima. Eu amei. Lindíssima. Muito obrigada. O presente já tá aqui, mas eu não vou dispensar esse presente lindo, não. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui os comentários quem estiver assistindo em outras plataformas. Se você ainda não baixou BRT Channel aí na sua TV e no seu celular, baixe já. BRT Channel, é só entrar nos aplicativos fáceis para você colocar aí no seu celular e na TV. Má, muito obrigada. Obrigada pelo espaço, meu amor. De novo, você está em várias mídias além do Instagram. Várias mídias. Eu trabalho no 89 FM, eu faço lá um programa todo domingo, fora alguns momentos especiais que eu faço entrevistas também pela rádio. A minha rede social, @Marcele_Becker, e para quem quiser seguir Ampara também, @AmparaAnimal, é um A só. Muito bem. E vão conhecer a Casa Dot, que no próximo episódio a gente Vamos falar só disso no próximo. Beijo, obrigada, minha linda, Amei. adorei.